Muito boa noite a todos, mais um bate-papo com a Varenga. Hoje vou receber uma convidada muito mais do que especial. Vamos chamar ela aqui para a gente conversar um pouco. Vamos lá, boa. Muito bem, muito boa noite. Boa Deixa eu noite. desligar a música aqui. Estava tentando de outra forma, não deu certo. Vai ser desse jeito mesmo. Agora deixa eu te achar aqui no computador. Peraí. Muito boa. Acabei de te achar. Então vamos lá. Rosana, abaixa mais um pouquinho o seu. Isso, agora está perfeito. Deixa eu só organizar aqui. Peraí, deixa eu Beleza. botar. Gustavo, muito boa noite. Cidinha, boa noite. Já entrou uma turma aqui já. Muito boa noite. Fala pra gente de qual estado do Brasil está falando, ou de Portugal, ou ou dos Estados Unidos. Cléo, muito boa noite. Clarice, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje o bate-papo é com uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Já tem um tempo que eu estou querendo bater esse papo com ela, mas fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de Verdade? chamar. De quê? Falando. Rosana, quando eu bati um papo com a Andréia há um ano atrás, 9 meses atrás, e eu falei com a Andréia assim, pô, Andréia, você tem intimidade com a Rosana? Eu falei, cara, eu vejo ela todo dia. Pô, então você podia trocar ideia com ela, hein? Não, mas tranquilo, vou dar um telefone, relaxa, parará, pororô. E a vergonha de chamar? E a vergonha? Verdade. Nossa, imagina, para mim é um Fala. E prazer eu te bater esse papo com acompanho. você e o que a gente puder fazer para ajudar o pessoal a entender o que está rolando no mercado, como é que estão as Isso. coisas por aqui, estamos à Ó, mas disposição. muito obrigado mesmo, tá? Então vamos lá, gente. Boa noite a todos mais uma vez. É uma satisfação receber essa profissional que eu admiro muito no universo imobiliário. Eu já acompanho ela já tem algum tempo e então tive coragem de chamar para esse bate-papo. Então chegou o grande dia, tá? Muito obrigado mesmo. Gratidão por Foi um você ter prazer. aceitado o meu convite, tá bom? Então, Ótimo. nossa convidada é uma californiana de nascimento. Eu tive que puxar sua capivara para saber um pouco de você. Mas foi criada no Brasil e aos 13 anos, até os 13 anos. Depois voltou para os Estados Unidos, com idas e vindas. Realmente ela conquistou um espaço de destaque aqui no mercado imobiliário na Flórida. Então ela é CEO da Florida Connection. Ela é vencedora de diversos prêmios do mercado imobiliário dentro e fora do Brasil. Eu te acompanho, espetacular. Ela é influenciadora, ela é palestrante, idealizadora do Podcast Connection, que tem várias reportagens interessantíssimas. Eu já curti algumas, outras já assisti até o final, outras do meio, mas assim, só gente fera que ela convida. E também ela é apaixonada, amante por os exercícios físicos. Quem acompanha ela na rede social, ela está sempre lá fazendo algo muito interessante. É, Então, seja bem-vinda aí, a Rosana, mais uma vez. Muito obrigado por prazer ter é aceitado o meu convite. Prazer enorme, de verdade mesmo. Acho que o melhor jeito da gente construir relacionamento é com esses bate-papos, É né? A gente realmente expor o nosso conhecimento, trocar informações e construir amizades aí pelo mundo afora, né? A melhor muito coisa que bem. tem. Rosana, fala um pouco para as pessoas que não te conhecem, da onde você está falando, e em seguida você fala para a gente qual foi sua virada de chave quando você é, pensou assim, que eu vou montar uma agência imobiliária. Como é que foi esse clique? O que você fazia antes para se Tá, tornar esse destaque que você é hoje? tá A bom. palavra é sua. Tá jóia. Eu tô falando aqui de Orlando, na Flórida. É uma cidade que eu escolhi para vir morar aqui. Então, você mesmo falou que eu nasci na Califórnia. Então, quando os 13 anos foi a primeira vez que eu voltei para os Estados Unidos, na verdade, depois que eu me criei no Brasil desde um ano de idade. E aí
Eu fiquei um pouco aqui, mas voltei para o Brasil de novo, fiz faculdade, tudo aí em São Paulo. E quando eu decidi mudar para cá, na verdade, como meus pais tinham morado aqui já há muitos anos na Califórnia, a gente sempre tinha um sonho de voltar. A gente fez o mesmo caminho que muitos brasileiros fazem hoje em dia. A gente comprou uma casa de férias aqui em Orlando. Numa das viagens, a gente se apaixonou por um condomínio, comprou essa casa e eu fiquei vindo de férias por vários anos até a hora de falar, bom, vou embora. São Paulo não estava mais uma cidade legal para morar. Assim, muito a questão de segurança, igual hoje, não mudou muito, né? Ou piorou, não sei. E aí a gente veio. Então eu já vim depois que já tinha uma casa de férias e resolvi mudar. E no Brasil eu sou empresária da Amway, não sei se você conhece, a empresa de marketing de rede que vende produtos daqui dos Estados Unidos, tal. A gente tem um programa, uma distribuição bem grande, a gente tem uma rede bem grande no Brasil. Mas aconteceu a mesma coisa. Quando eu mudei para cá em 99, 1999. E o dólar começou a subir, subir, subir e já não conseguia mais viver com o dinheiro do Brasil. Então eu falei, o que que eu vou fazer para gerar renda, né? Foi a primeira chave, né? Teve várias chaves. E aí eu fiz de tudo. Trabalhei numa loja de roupa no Florida Mall. Aí eu fui trabalhar com marketing numa agência de turismo. E aí eu encontrei com uma amiga, ela falou, nossa, mas você é da Emo no Brasil, você é boa de vendas, por que que você não vende timeshare? Timeshare, vocês sabem o que que é, né? No Brasil, aquele que você compra uma semana de uso num resort. Ah, E sei, você. sei, 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 sei. Aqui, para você vender timeshare, você tem que ter a mesma licença de corretagem de imóveis. Então, eu tive que tirar a licença estadual, uma licença do estado, você vai para a escola, faz a prova e tal, e fui trabalhar com timeshare e odiei. Era uma venda forçada, assim, obrigada. Sabe quando você está aqui passeando e o pessoal fala assim: ah, você quer um café da manhã? Grátis, aí a gente te dá um convite para o SeaWorld. É esse tipo Parecido. de processo, e eu fazia parte de explicar o que que era o timeshare, vender o imóvel lá, né, o apartamento. Odiei. Não durei 3 meses, mas eu já estava com a licença. É, importante é isso. E e aí cheguei a ficar sócia de uma portuguesa que tinha trabalhado comigo na empresa de turismo e a gente ficou sócio de uma empresa de limpeza de hotéis e resorts. Então a gente fez isso por um tempo e paralelamente eu fazia uma venda aqui, outra venda ali de imóvel para os amigos, para alguns brasileiros, para as pessoas locais. De repente começamos com a crise de 2009, 2008, 2009. E nessa crise, nenhum americano mais tinha crédito para comprar financiado. Foi quando começou a surgir aqueles brasileiros com visão, visionários, que tinham dinheiro para pagar à vista, o mercado tinha quebrado, os preços dos imóveis estavam baratíssimos, né? Você comprava apartamento por 30, 40, 50, 60 mil, casas por 100 mil, 110 mil. E aí começou a chegar brasileiro e foi a hora que eu comecei de verdade, full time mesmo, tempo integral, porque eu comecei a focar nesse público de investidores brasileiros, tanto é que a Florida Connection, ela tem essa especialidade de trabalhar com o mercado estrangeiro e a gente tem essa expertise mesmo, né, de saber como lidar com o mercado estrangeiro, e nós somos pioneiros nisso, né? A gente foi uma das primeiras empresas a começar a ver esse potencial do investidor internacional. E foi aí que eu comecei a vender, vender, vender. Chegou uma hora que eu já não dava mais conta sozinha. Então eu falei, ou eu cresço, viro broker, abro empresa, ou eu vou ter que dizer não. E aí eu comecei, aí eu fui fazer o curso de broker, virei broker, abri a empresa em 2010, eu já estava indo para o Brasil fazer roadshow, eu ia aí fazer apresentação né, do processo de compra e tal, e em 2011 eu abri a Florida Connection.
Então foi essa mudada de chave, foi uma Pô, crise, que né? A gente sempre bacana. fala, né, que nas crises acontecem muitas É verdade, oportunidades, né? é verdade. Então foi na crise que eu consegui ter essa visão de falar, bom, vamos investir nesse mercado. E aí a gente vem crescendo, porque a Florida Connection hoje não trabalha só com o mercado de investidores residenciais, a gente trabalha com o mercado de imóveis comerciais também. E depois a gente entrou no mercado que também é a mesma licença para comprar e vender negócios. Então, muitos brasileiros que mudam para cá precisam gerar renda em dólar. Precisa Boa. gerar renda em dólar, como é que eles vão gerar? Então, muitos compram negócios. Então, compram um salão de beleza, um restaurante, uma Ô, fábrica, uma Constantino, loja. Então, a entendi. gente faz isso também. Então, essa que foi a Pô, mudança de chave. espetacular, espetacular, gostei. Em 2009 eu estava chegando no Brasil também, eu morei 22 anos em Portugal. Não vou mentir para você, desde a minha adolescência, meu sonho é pisar aí nos Estados Unidos. Eu não conheço os Estados Unidos, Ah, acredita? É, verdade. quando eu saí Olha. do Exército, eu sou natural de Vila Velha, Espírito Santo. E eu até tentei ir, foi cancelado, fui no Rio de Janeiro, na embaixada, chorei, humilhei, mas eles não me deram o visto. Aí decidi de ir para a Europa, morei um tempo na Alemanha, aí pelo idioma, muito difícil, falei, cara, vou para Portugal, e lá fiquei 22 anos até aquela crise da União Europeia que atingiu grande parte do mundo e tive que retornar para Vila Velha e hoje eu estou no estado de Goiás. Mas muito bacana a sua história, viu? Legal. Muito Você bacana mesmo. sabe que em São Paulo eu fiz o meu colegial, né, o high school, meu colegial numa escola alemã, super tradicional de São Paulo. Sério, Meus cara? Ah, melhores achei muito difícil. amigos de infância são os dessa escola e assim, a grande maioria descendente de alemães, pessoal como a gente que mudou para cá e tem filho aqui nos Estados Unidos, neto e tal, também, né, o pessoal que migrou da Alemanha para o Brasil. Então, eu tenho muitos filhos que cresceram comigo até hoje, são os meus melhores Poxa, mas que amigos, assim, a gente fala bacana. diariamente. Eles são humanos. Não vou falar de pessoa, tá? Eu me adaptei bastante com eles. Mas o É idioma, difícil por pra exemplo, o meu caramba. chefe era alemão, eu trabalhava na Porsche. A gente fazia esquentadores para banheiro. Quando você liga o chuveiro quente, a gente fazia isso. E ele Hum, tentava se esforçar, falar um pouco de espanhol comigo, mas, cara, não entendia. Eu falei, cara, me manda embora, vou pegar minhas coisas. Aí tinha um brasileiro comigo também, da minha cidade. Falei, cara, vamos para Portugal? Aí fomos, hein? Fiquei, fiquei na Renault 20 anos. Fiquei olha lá que 22 legal. anos. Aí eu trabalhei, pronto, na construção civil, trabalhei em restaurante, até encontrar a Renault, e a Renault não inventei moda. Aí veio a crise, me encerrou. Hum. Mas vamos voltar ao assunto. Muito bacana a Imigrante sua história. também, tá vendo? Aham. Gente, vamos lá. Hoje o bate-papo vamos falar sobre o que esperar do mercado imobiliário da Flórida em 2025. Quem não acompanha minhas lives, eu gosto sempre de fazer uma introduçãozinha para a gente entender o que vem pela frente. Então vamos lá, gente. A reeleição do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos traz novas oportunidades e desafios para o mercado imobiliário. Bem antes dele entrar na política, ele é conhecido como magnata do setor imobiliário. Quando ele ganhou, eu pensei, poxa, ele não vai prejudicar o mercado, já que ele é do setor. Né? Uhum. Então, no seu último mandato, aquele último mandato, ele implementou uma série de políticas que tiveram impacto positivo no mercado imobiliário. E creio que dessa vez não vai ser diferente. Então, vamos mergulhar nesse universo e vamos entender quais são as expectativas para quem deseja comprar, vender ou alugar imóveis neste mercado em crescimento que é a Flórida. Rosana, temos aqui algumas perguntas. Vamos à primeira, aqui sobre o mercado imobiliário da Flórida em 2025. 2025. Fala para mim quais são as expectativas de crescimento e valorização no mercado após esses 10 dias como presidente. O que você está achando aí? Você Fala sabe que para a gente. historicamente a gente tem durante a pré-eleição, né, houveram muitas discussões a respeito. E a gente tem
algumas instituições que estudam o mercado imobiliário, que a gente acompanha, e numa das apresentações eles mostraram uma planilha com o histórico das últimas 20 eleições, 15 eleições. E, historicamente, com exceção de 2 anos, você tem sempre uma queda de juros, queda do preço de juros e um aumento no preço dos imóveis. É histórico isso. Sim. A Flórida ela é um caso à parte. Então, assim, acho que uma coisa que eu gosto sempre de falar, e é uma verdade, eu estou morando aqui há 25 anos, independente da presidência, independente de partido, o mercado americano é muito forte, né? Todas as crises que a gente enfrentou, seja é, das, das Torres Gêmeas, quando eu já E, estava morando aqui, que foi um susto horrível, um monte de gente indo embora dos Estados Unidos, imigrantes, inclusive, porque o cerco, né, da imigração ficou muito saia justa naquela ocasião e tantos outros, a recuperação, a capacidade de recuperação do mercado é tão violentamente rápida, é um país realmente muito rico. Eu senti no final do ano passado, depois das eleições e esse período todo, um momento de compasso de espera, né? Então, assim, muitas coisas pararam por um período, assim, não na mesma velocidade que antes. tá muito frio aí, Rosana? Pior que já esquentou. Ficou É, aqui muito frio desde que é, eu mudei para cá. Desde que eu mudei para cá, acho que nunca teve um inverno tão longo como dessa vez, que assim, com frios, dias frios todos os dias seguidamente, né? Mas quando eu falo muito tempo assim, me dá uma seca a garganta, então tem que dar uma molhadinha para não dar tossida. Eu tô de manga curta aqui, tá calor, tá sol, graças a Deus, mas que mas bom. eu não sou fã de frio, por isso que eu escolhi mesmo ficar por aqui. Nem Eu na não sou muito Califórnia, fã. onde eu nasci, eu não quero, porque é frio demais para mim. Mas então, Vamos. então assim, o mercado estava esquisito, mas existem algumas coisas que a gente percebe claramente, né? A Flórida continua sendo um objeto de desejo, um lugar de desejo, né? Pela qualidade de vida, pela distância de todos os lugares, é muito bem localizado com o Brasil, com a América do Sul, com a América Central, com a Europa. É um estado fantástico, o clima é fantástico, as oportunidades de negócio são muito boas. Então, tem ainda uma procura muito grande. Então, o nosso mercado é aquecido, é um mercado aquecido. Nós, da Florida Connection, que a gente pode tanto atuar com o mercado local quanto o internacional, se o internacional está meio assim, por algum motivo, a gente tem o local e vice-versa. Então, a gente sempre tem um nível de atividade muito grande. O que a gente percebe é que, assim, o ticket médio do investidor brasileiro, por causa do valor do dólar ter subido, ele dá uma diminuída. Então, a gente começa a ver um grande número de investimentos nos subúrbios em volta de Orlando. Entendi. Cidadezinhas que estão é, sendo mais expoentes, estão crescendo, que tem um potencial de valorização maior, e a gente tem procurado trabalhar nessas cidades que têm um preço mais atrativo para Muito bem. o imóvel de investimento. Então, Muito tem essa bem. mudança. Por outro lado, nós estamos tendo muita gente do Brasil mudando para cá. E aí, essa pessoa que está chegando, ela não quer comprar qualquer coisa, ela quer morar como ela mora no Brasil. Então, o valor das casas de moradia final para o imigrante é um valor bem alto. Que na região de Orlando não era comum você vender casa de 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, não era comum. E hoje está cada vez mais e está expandindo esse mercado. Então, a gente tem os dois polos. O polo do pessoal que vem morar, que está comprando casas de altíssimo padrão, e o pessoal que investe, que caiu um pouquinho o ticket médio do Muito, investimento, entendeu? muito, É isso que está acontecendo. muito bem. Ô, Rosana, você acredita que haverá maior facilidade de acesso ao crédito
para quem deseja comprar imóvel aí, após aí o Olha, Donald Trump? vai continuar igual, Vai vai continuar igual, continuar né? igual. Vai continuar igual. Eu acho que o mercado, primeiro, o financiamento para estrangeiro é algo super factível. A gente já faço isso há mais de 20 anos, mais de 25 anos, né? Que eu tô aqui desde que eu cheguei. Aliás, a gente comprou, né? Aquela primeira casinha, meu pai e minha mãe que compraram, eles compraram financiado. Então, existe essa possibilidade. O que muda é, dependendo do período que você está vivendo, você dá uma entrada maior ou menor. Então, Hoje assim, eu ia te perguntar isso. o mínimo que a gente já viu acontecer para estrangeiro, foi 20%. Hoje, hoje para fazer sentido, tem que dar, em termos do investimento ser feito, aí a prestação ou o aluguel do imóvel, pagar a prestação, para fazer sentido tem que ser de 30% a 50% de entrada. Então, a Já ia te entrada perguntar. tem que ser de 30% a 50%, dependendo da região, dependendo do valor do imóvel, dependendo das outras variáveis, como valor de condomínio, mensal, tudo para fechar a conta e dizer, olha, eu fiz um investimento num imóvel no estrangeiro, em dólar, e não tenho que mandar dinheiro do Brasil para cá, do Brasil para cá, né, para manter esse imóvel no exterior. Mas no longo prazo, meu amigo, no longo prazo sempre é um excelente negócio. Sempre, sempre. A gente tem estudos históricos de 20 anos e mais, sempre há um crescimento, né? Na Prime, todas as crises que você teve, sempre a gente tem uma recuperação muito grande. E Rosana, aí o valor. Oi. tem algum incentivo para brasileiro ou português para comprar casa ou não? Você Não, tem que ter os 30, 40, 50% e acabou a conversa, né? Não tem essa conversa, né? não tem, não tem. O que a gente vê é, às vezes, o pessoal está muito ligado na internet, online, e às vezes o Uhum. pessoal não vê, por exemplo, entrada de 0%, entrada de 3%, entrada de 10%. Mas isso é para residentes. Para o Uhum. estrangeiro, não Não, existe essa não possibilidade. existe. 25% é o que pode, de 25%, e para fazer sentido nas contas hoje em dia, de 30% a Não é 50%. para cima. É. Rosana, uma pergunta que foge um pouco do nosso tema é sobre imigração. Vamos falar um pouco sobre o que afetou com essa nova lei imigratória, diminuiu ou vai diminuir o número de brasileiros, o número de investidores aí nos Estados Unidos. Como é que você vê essa situação da imigração aí? Eu sei que você não é advogado, não é Não, mas especialista na área, eu mas sou. você está aí dentro do. Não, mas a gente vive com imigrantes o É, tempo inteiro. Lá na Florida Connection, nós somos em quase 60 corretores, fora os hoje, funcionários. eu ia te perguntar, fiquei curioso. E nós Muita temos, gente. assim, uma mulher uma corretora da Argentina, uma da Boa. Colômbia, um corretor da Jordânia, árabe, e o resto é brasileiro. Então, assim, Caramba. você vê que todos imigrantes, né? E alguns que estão há mais tempo, outros recém-chegados, alguns que já nasceram aqui. Eu tenho um pessoal jovem que são filhos de brasileiros imigrantes que estão no mercado. Então, assim, mas a gente vive no meio dos imigrantes. E a gente tem que ver assim, o Trump é um excêntrico, né? Ele tem um estilo dele e está gerando um desconforto aqui no meio dos imigrantes. Tanto é que eu vou gravar segunda-feira, eu não faço ao vivo, né? Eu gravo uma vez por mês, 4, 5 episódios e a gente vai passando. Eu vou ter duas advogados de imigração gravando comigo segunda-feira. Porque a gente quer saber, a gente quer ouvir. Eu vou lançar logo de cara, Você vai porque realmente. chamar a doutora Izzy Pinho? A É? Izzy vai ser segunda-feira, ela é Nossa, eu gosto super muito da parceira. doutora Eu Izzy. gravei com o Nossa, Vinícius já, o ô Vinícius, Vinícius tem é dado, bom. Já o passou por Vinícius, aqui. o Ah, Vinícius que ele bom.
tá fazendo várias lives explicando tudo, mas finalmente tá trazendo um desconforto porque a interpretação do que o que é o imigrante que cometeu um crime é de acordo com quem estiver lá encarando né, a busca desse imigrante. Então, tem causado alguns desconfortos, não é o meu estilo preferido, e muita gente, que eu até gosto de falar bastante isso, porque o democrata e o republicano aqui é diferente do PT do Brasil, do Partido de Direita do Brasil. Não é a mesma coisa, né? Então as pessoas às vezes confundem. Então, assim, eu acho que o Partido Republicano ele tem muitas ideias fantásticas, mas o líder precisa, que no caso hoje é o presidente Trump, ele precisa tranquilizar as pessoas e, de um modo geral, tem criado para os imigrantes uma ansiedade muito grande, né? Porque por causa dessas batidas e aparece em escola, a gente começa a ver tantas notícias. Então, o que eu acho de verdade é que tem que esperar baixar um pouco essa Baixar poeira isso, em imagino. relação aos imigrantes. É verdade que se você está fazendo um investimento, você pode, como turista, né? Como brasileiro com turista, pode Muito fazer, pode bem. comprar imóvel aqui. Isso daí não tem problema nenhum. Só para fechar esse tema aqui, quem compra mais? São os europeus ou os brasileiros? Europeu, aqui na região da Flórida Central, não é o grande comprador. Aqui, quem Sério? compra muito hoje, Colômbia ultrapassa os brasileiros. Sério, cara? Não acredito. É assim, canadenses compram muito aqui na Flórida. No sul da Flórida, quando você está falando de Miami e tal, você tem um pouco mais de europeu comprando, mas é que hoje está tendo uma procura muito grande também para as regiões do Golfo do México, a região de Boa, Tampa. boa. Tanto é que a Florida Connection já está com mais de 4, 5 corretores lá naquela Então, região, porque está tendo bastante procura por estrangeiros para se por que eu te aposentar. perguntei? Lá na cidade onde eu vivi muitos anos, chama Aveiro, existe uma cidadezinha que se chama Murtosa, é a beira-mar. E grande parte daquela população está na Flórida. Aí eu imaginei, cara, existe uma comunidade muito grande de portugueses na Flórida. Por isso que eu te perguntei. Lá na Espanha, principalmente em Barcelona, chama Malgrat de Mar, o nome da cidade. Grande parte das pessoas também compraram casa aí. Aonde Por isso que eu imaginei. aqui na Flórida, você sabe? Aí não sei. Aí você me Porque pegou. a gente aqui, por exemplo, Orlando, a gente brinca que chama de Orlândia, né? Já, Orlândia. Já é uma cidade. E a gente está tomando conta. Você falou que você trabalhou na Porsche, né? Na Eu tava, Porsche da Alemanha e na Renault de Portugal. eu estava conversando com o gerente de vendas lá, ele é brasileiro. Eu estava com um problema no carro, não sei o quê. Aí eu estava conversando com ele e ele tem um dos braços direito dele é um brasileiro. Agora nós temos uma embaixadora da Porsche que participa de eventos nossos Oh, locais que aqui da legal, comunidade, cara. que é uma brasileira, a Clarissa. Aham. E aí ele estava contando que, né, quando ele começou a trabalhar na Porsche, ele vinha alguns brasileiros e o dono da concessionária não entendia muito bem. Hoje ele falou que o impacto do brasileiro na loja, na concessionária é enorme. Pô, Hoje que nós legal, temos, cara. a gente invadiu aqui o pedaço e tem restaurantes de brasileiros, não só restaurante de comida brasileira, Entendi, restaurante entendi. cujos donos são Vamos brasileiros, ver mas tem também. de comida italiana, comida japonesa Pô, que e legal. assim por diante, entendeu? Que legal, cara. Muito bem, vamos lá agora. Fechou esse tema. Falamos sobre política de imigração. Vamos falar sobre o reflexo para proprietários atuais. Rosana, então, quais são os desafios e oportunidades para quem já possui imóveis e deseja vendê-los ou alugá-los nessa nova gestão do Trump? Qual é a dica Hoje aí? eu acho que, de novo, né, o Trump não.
não vai Hum, fazer muita diferença. Vai fazer milagre, né? Não, não É, vai. Hoje, o que a gente percebe é o seguinte: todo mundo que comprou imóvel há alguns anos teve uma valorização absurda depois do Covid, né? Então, eu tenho clientes que têm vendido seus imóveis valorizados, já passou de 7 anos, então a gente vê um ciclo de 7 anos muito interessante, porque depois disso começa a dar mais problema de manutenção, o valor do seguro aumenta, a manutenção de um telhado, de um ar-condicionado, que são os itens mais caros de manutenção de um imóvel aqui. Então, eles têm vendido e ao invés de levar o dinheiro de volta para o Brasil, eles estão reinvestindo nessas cidadezinhas em volta, cujo valor dos imóveis ainda está mais mais barato. atrativo. E Bacana. estão num processo de desenvolvimento, né? Nós temos Bem. essas cidades que a gente vê uma projeção de crescimento bem grande. Rosana, então, quais seriam as suas recomendações para quem está pensando em adquirir seu primeiro imóvel? Agora é a hora ou espera mais pouquinho? Espera lá para março, para abril? Qual é a sua dica aí? Olha, a minha resposta é o seguinte: a hora é a hora que a pessoa está pronta. Se ela estiver com dinheiro disponível, a hora é É agora. agora. Agora, cabe a nós, corretores de imóveis, dar a melhor assessoria para escolher o melhor local, o melhor condomínio, o melhor programa de financiamento, a melhor administradora, escolher bem, a administradora do imóvel, escolher bem o inquilino, fazer um bom contrato. É essa que é a hora. Agora, como eu te falei, fazer diversificação de investimento é importante, né? Diversificar. Muitos brasileiros investem no próprio Brasil. Então, hoje, muitos falam assim: ah, mas a taxa de juros está alta no Brasil, vale a pena investir no Brasil. Mas o risco Brasil é muito maior. Então, a gente tem uma taxa de juros menor aqui, de valorização menor também, mas é algo extremamente seguro. Então, você diversificar seu investimento numa moeda segura como os Estados Unidos, em imóvel, que é um meu Ninguém avô te já toma. falava, né? É, É, uma compra, quer ter garantias, compre terras, compre imóveis, né? Isso já da minha italianada dos meus avós, era assim, né? Porque eu sou descendente de italiana, né? Super italiana. eu pensei que E você era alemã ou holandesa, pela sua não, pele, cor de cabelo, que eu você vi suas sabe. fotos, você é bem novinha, né? Você lembra do. Não sei se vocês conhecem um aplicativo que chama 23, de 23 cromossomos, né? 23 e eu. Em inglês, 23 and Me. Esse é um app, não um aplicativo, você manda sua saliva, você tem que ficar cuspindo Cara, num tubo de ensaio, manda, e aí começa a ter o seu resultado genético, tal. E para mim deu 85% de sul da Europa, entre Itália e Portugal. E é super caramba, que verdade, legal. né? Porque o pai do meu pai é português, Aham. né? Era português, e a família da minha mãe, totalmente dos dois lados, da minha avó e do meu avô, tudo italiano. Então, Pô, que deu legal, cara. certinho. Que É, legal, que bem legal. legal. Então vamos lá. Vamos falar sobre quais são a sua, quais são os cuidados, isso mesmo. Quais são os cuidados quando a pessoa te procura para investir em algum imóvel ou negócio? Quais são os cuidados que você deixa aí para os nossos seguidores nessa primeira compra? Essa primeiro bate-papo com o potencial, Isso. né, o possível investidor é crucial. Crucial para entender qual é o objetivo do investidor. Às vezes ele quer simplesmente gerar renda e não importa, ele não quer ver nem o imóvel. Se eu mostrar os números para ele e deu Cara, resultado, ele está resolvido. Tem outros que querem fazer um investimento agora já como planejamento para mudar para esse imóvel num futuro breve, assim, curto. Então você tem que analisar porque nós temos aqui regiões onde você não pode, não são boas escolas, ou condomínios que você não pode morar, porque é só para
aluguel de casa de férias. Então, o que precisa é uma grande conversa, é saber investir da forma correta. A gente recomenda muito que os imóveis de investidores sejam comprados em nome de uma empresa da Flórida, constituída aqui na Flórida, para proteção patrimonial, para diminuição de imposto, para uma série de vantagens. Tem que saber como enviar o dinheiro do Brasil para cá de forma correta, né? Então, a gente trabalha com empresas de câmbio que são extremamente profissionais, honestas, que têm taxa de câmbio super vantajosa. Então, proteção patrimonial, escolha do imóvel correto, que faça sentido para aquela pessoa. Tem gente que fala assim, não, mas eu quero uma casa num condomínio estilo resort, porque eu gosto da infraestrutura, das piscinas, dos parques aquáticos, do restaurante ali dentro do condomínio. Eu quero isso para mim. Então, esse cliente não é um cliente que vai se importar por toda essa questão que é perto da Disney. Então, você tem que saber. Agora, não pode, por exemplo, em condomínios residenciais, alugar a casa por temporada. Pode por longo prazo. Então, você tem que explicar. Então, o ideal é você estar sentando na frente de um profissional que vai entender qual é o seu objetivo como investidor, como cliente, se você vai vir morar aqui ou não. E a mesma coisa acontece com a compra de negócios, né? A gente precisa realmente entender. Uma vez eu me lembro, uma cliente estava mudando para cá, já com visto, e ela falou assim: Eu quero comprar um café. É isso que eu quero. Aí comecei a conversar. Não falava inglês. Não queria trabalhar final de semana, sábado e domingo. Então já não servia, porque um café tem lojas dessas de café dentro de um shopping, por exemplo, ou de um mallzinho, que é obrigado a abrir sábado e domingo, pelas regras do shopping, do mall. Então, você tem que entender qual é o objetivo da pessoa, né? Existem lugares, por exemplo, que alguns malls, uns shoppingzinhos, que se você não tiver uma experiência naquele negócio específico, o dono não vai alugar para você. Então, você precisa ter currículo, você tem que. Então, a gente faz todo esse estudo, né? Se é para gerar renda, às vezes muita gente compra negócios para questões de visto, porque tem alguns vistos que você pode fazer como investidor comprando negócios, como o E2, que não sei se você é familiar, mas é aquele para muitos brasileiros que têm dupla cidadania com países que têm o tratado Eu tive comercial uma específico. live com o Vinícius sobre isso. É. É, Então a gente acaba que muitas vezes a gente trabalha em conjunto com muito esses advogados, porque a gente precisa saber qual negócio bacana dirigir vai o tirar, imigrante. Exatamente. Vamos lá, são Entendeu? 19h42, nosso bate-papo está quase encerrando. Então, eu já ia te perguntar, você já acabou de responder, que seria as dicas, as estratégicas que a pessoa, o investidor, tem que ter na hora da compra. Rosana, então, para encerrar esse bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para os Desculpa, fugiu aqui. Queria que você deixasse um recado para os brasileiros que têm sonho de morar e investir aí nos Estados Unidos. Deixa um recado aí para ficar registrado. Olha, eu acho bárbaro, porque realmente o mais importante é você ter um sonho mesmo de mudar de vida e aí se programar, se planejar, né? A gente sabe que no passado muita gente vinha na loucura e tentava a vida hoje, principalmente agora, com essas exigências imigratórias, e como o Vinícius mesmo fala toda hora, não é que o presidente não queira imigrantes, ele quer os imigrantes legais e os qualificados melhor ainda, porque nós precisamos de muita mão de obra aqui, sim. Então, você que tem esse sonho, como eu tinha, eu queria muito que minhas filhas crescessem aqui, eu queria ter essa. E eu não me arrependo nem um segundo, tá? Eu sou muito feliz aqui e vou para o Brasil quando eu quero, mato as saudades, mas a minha vida é aqui. Então, você que está com essa esse sonho, esse desejo, se planeje e converse
e faça consultas com pessoas que estão aqui há tempo e com resultado. Porque muitas vezes eu vejo consultores que dando consultoria para um novo imigrante que está morando aqui há 1 ano, 2 anos e não tem resultado ainda. Isso não é desmerecer essa pessoa, é simplesmente dizer que ela ainda não tem essa prova, Maturidade. né, É. maturidade. Então, procure os profissionais que tenham de fato experiência. Converse com um, com dois, com três. A gente que mexe, a gente acaba sendo uma porta de entrada, certo? Para muitos imigrantes. A gente tem uma rede de parceiros, como você mesmo falou, o Vinícius, a Izzy, tantos advogados que realmente mostram que são capazes de entregar, né? E fazem tudo corretamente, Muito bem. como o pessoal de programa de financiamento. A gente tem hoje uma rede de profissionais que trabalham em conjunto conosco, que é uma tranquilidade para você, imigrante, você que tem essa visão, que coisas que não aconteceram comigo, né? No passado, eu mesmo, o fato de ter nascido aqui, ter documento, não quis dizer nada, eu fiz tanta besteira, porque não tinha ninguém para me orientar. Então, escute, Isso. né? Não queira, não é, a internet não é a solução para tudo. Você não tem todas as respostas na internet. Você precisa realmente de um planejamento e se consultar com pessoas profissionais, licenciadas e com experiência. É Ai, isso. que pena. Muito obrigado, brigadíssimo mesmo. Não tem como assim, mensurar a satisfação de você estar aqui na nossa Ah, eu telinha. Estou muito contente adorei, mesmo. achei esse bate-papo uma delícia. Foi E, produtivo. e a gente tem que continuar essas conversas. Quando você vier Vamos visitar aqui, sim, vamos você vai sim. gravar comigo lá no meu podcast, aqui no Vamos. escritório. Tá bom? Gente, ó, eu só vou encerrar e vou dedicar essa live para uma pessoa muito especial que você sempre fala nele nas suas lives, que é o senhor Henrique Almeida, que é o pai Ah, da Rosana. meu Sem ele, herói. você não estava aí. Não estava. Ai, que carinho, adorei. É, assim, é, é a minha inspiração Eu sei. de vida. Obrigada, viu? Gente, Um beijo ó, no seu quem coração. deseja comprar um imóvel, alugar, comprar, entre em contato com essa fera aí. Vou deixar o contato, telefone, WhatsApp, Instagram, site, e-mail, YouTube da Flórida para você entrar em contato com o pessoal lá que é super competente. No dia que eu liguei para lá, na hora falaram não, vou dar o recado para Rosana, fica tranquila, a pessoa nunca me viu. Mas assim, gostei muito da Que agilidade, tá bom. bom? Rosana, então eu fico por aqui. Muito obrigado, obrigado Obrigada a mais uma você. vez. Um ótimo Bom, final de semana. tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.